Fala galera, como já sabem, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e hoje, continuando o nosso estudo do coração, como eu disse na parte final do vídeo anterior, a gente vai para a parte que eu considero mais importante de toda a fisiologia, que é você entender o ciclo cardíaco, ou seja, entender exatamente como funcionam todas as etapas do coração, que aí você vai realmente entender o órgão. Claro que é importante você entender a eletrofisiologia, entender as outras partes de regulação, mas hoje eu acredito que é o núcleo, é o que você realmente não pode deixar de saber. E além disso, eu vou explorar alguns conceitos também que o pessoal costuma se confundir, como pré-carga, pós-carga, etc. Então, já sabe, se tem interesse, se acomoda aí, aguarda só a vinheta e pode saltar! Então, pessoal, sem muita conversa, para o vídeo não ficar mais longo do que realmente precisa, pega toda a bagagem que construímos até aqui, principalmente do vídeo anterior, e bora seguir. O ciclo cardíaco, então, possui três eventos principais: a contração, ou sístole ventricular, o relaxamento, ou diástole ventricular, e o enchimento ventricular. Dentro desses três eventos, temos fases bem determinadas que, para descrever, eu vou precisar focar apenas em um dos lados do coração. No caso, eu vou optar pelo lado esquerdo. Porém, como eu adiantei no vídeo que pincelei lá atrás a fisiologia do sistema de condução, os átrios se contraem juntos, há um pequeno atraso no nó atrioventricular que resulta em uma contração ventricular posterior, ou seja, primeiro os átrios, depois os ventrículos. Sendo assim, o que eu falar de uma câmara esquerda estará ocorrendo na câmara direita. A diferença é a origem do sangue e o destino dele, como eu já falei no vídeo anterior, quando eu abordei a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Beleza? E como é um ciclo, eu poderia iniciar de qualquer ponto, enquanto que eu termine no mesmo ponto que eu comecei. Por isso, eu vou iniciar na contração e terminarei nela também. Acompanhe pelas imagens que vai ser muito mais fácil para você entender. Imagine o ventrículo esquerdo como o da imagem, já cheio de sangue oriundo dos pulmões, quando inicia a contração de suas paredes. Ele supera a pressão do átrio esquerdo e, por isso, força o fechamento da válvula mitral. Porém, essa contração ainda não fornece pressão suficiente para vencer a resistência da aorta e abrir a válvula aórtica. Como está ocorrendo a contração ventricular, porém o volume do mesmo não está se alterando devido a ambas as válvulas estarem fechadas, esta primeira fase da contração é chamada de contração isovolumétrica. Lembrando lá da física que tudo que é iso, ou seja, é igual, ou seja, não muda o volume permanece igual. Porém, a pressão continua a subir com a contração, e o ventrículo esquerdo agora sim supera a pressão da aorta, forçando a abertura da válvula semilunar esquerda, com consequente ejeção brusca do sangue do vaso. Lembra quando eu falei lá da garrafa, que tinha tampa, que eu pedi para você guardar, que era mais importante para frente? Pois é, por essa razão, essa etapa da contração é chamada de ejeção rápida, e nela ocorre a ejeção de 70% de todo o sangue, que será impulsionado para a aorta. Só que o estímulo contrátil já cessou, e nesse momento o ventrículo entra em diástole, em relaxamento, e a pressão nele começa a cair. Mas visitando novamente a física, como todo o corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, uma parte do sangue continua a ser deslocado, ejetando assim os 30% restantes. Essa é a primeira fase do relaxamento, que é chamada de ejeção lenta ou reduzida. Ou seja, o fluxo sanguíneo reduz drasticamente porque entrou na diástole, ou seja, está em relaxamento, não tem mais o estímulo da contração, mas o fluxo é mantido pela inércia, por um tempo, claro. Entretanto, logo a pressão da aorta novamente se torna maior que a do ventrículo, o movimento inercial é interrompido e, como a pressão do vaso está maior do que a do ventrículo, o sangue tende a retornar para o ventrículo esquerdo. E quando o sangue tende a voltar, o que é que acontece? Os seios das válvulas se enchem e a válvula aórtica se fecha. Sendo assim, como temos o ventrículo se relaxando, as válvulas aórtica e mitral estão fechadas, temos a fase chamada de relaxamento isovolumétrico, em que o ventrículo relaxa cada vez mais, reduzindo a sua pressão, porém mantendo o seu volume. Agora eu quero que você desvie o seu foco dos ventrículos para os átrios, principalmente do átrio esquerdo. A questão é que enquanto a válvula mitral estava fechada, enquanto eu descrevia todo esse processo agora, o sangue vinha ainda para o coração dos pulmões
que foi se acumulando no átrio esquerdo, que foi ganhando pressão por esse aumento de volume. E somado a isso, temos o relaxamento ventricular esquerdo. Resultado, a pressão do átrio supera a do ventrículo, forçando a reabertura da válvula atrioventricular e o sangue que estava no átrio despenca para o ventrículo. Fase que inicia o enchimento e é denominada de enchimento rápido. Percebe como os nomes são bem lógicos? Se você realmente entender a fisiologia, o nome vai vir na sua cabeça na hora da prova, ou na hora da tutoria, ou então para a sua vida mesmo. Mas para não perder o ritmo, como eu já disse algumas vezes, o fluxo sanguíneo é contínuo e mais sangue continua a chegar. E como a válvula mitral está aberta agora, o sangue enche diretamente o ventrículo, porém agora em uma velocidade menor do que a anterior. Por isso, essa fase do enchimento é chamada de enchimento lento ou diástase. Por fim, ocorre a contração atrial, que impulsiona um pouco mais de sangue ao ventrículo, finalizando o enchimento com essa fase chamada de sístole atrial. E o que ocorre logo depois da contração atrial? A contração ventricular, que foi por onde eu comecei, que será quando a pressão ventricular superará a do átrio, forçando o fechamento da válvula atrioventricular, e por aí o ciclo se repete. E aí, deu para entender? Muita informação? Para garantir, como sempre, eu vou recapitular todo o ciclo para ajudar nessa fixação, só que agora bem mais rápido para você entender a dinâmica. Ventrículo cheio inicia sua contração e força o fechamento da válvula atrioventricular. A contração continua, mas o volume não se altera. Fase de contração isovolumétrica. A pressão continua a subir e supera a pressão da aorta, ejetando bruscamente o sangue no vaso. Fase de ejeção rápida. O ventrículo inicia o relaxamento, mas o sangue continua a sair por inércia até que a aorta novamente supera a pressão ventricular e induz um refluxo, fechando a válvula aórtica. Fase de ejeção lenta ou reduzida. O ventrículo continua a se relaxar, mas as válvulas aórtica e mitral estão fechadas, não alterando assim o seu volume. Fase de relaxamento isovolumétrico. Com o sangue acumulando no átrio e a pressão do ventrículo diminuindo com o relaxamento, o átrio supera a pressão ventricular e o sangue acumulado cai diretamente no ventrículo. Fase de enchimento rápido. O sangue continua a chegar e com a válvula atrioventricular aberta, esse sangue enche lentamente o ventrículo. Fase de enchimento lento ou diástase. Por fim, tem a contração atrial, com pequeno reforço de sangue para os ventrículos. Fase de sístole atrial. E como já sabe, a partir daí se repete. E agora, fechou o entendimento? E se quiser correlacionar isso com a ausculta cardíaca, é só assistir esse vídeo aí depois, beleza? E não pense que acabou não. Agora, como prometido, vamos ver alguns tópicos usuais que encontramos dentro do ciclo, começando pela lei do coração de Starling ou mecanismo de Frank-Starling, que é como você encontrará mais nas referências. A quantidade que chega de sangue ao coração a cada batimento é variável e é o que chamamos de retorno venoso. Eu já expliquei isso também lá nos vídeos de vasos. O que nos interessa aqui é que o coração se adapta a esse volume que chega. Quanto mais sangue retorna, mais as fibras musculares irão se distender, sendo que, obviamente, isso tem um limite. Mas como mais sangue chegou, com mais força, essa contração irá responder para ejetar esse volume aumentado. O que o mecanismo de Frank-Starling quer dizer é, abre aspas, dentro de limites fisiológicos, o coração bombeia todo o sangue que a ele retorna pelas veias. Eu não vou entrar no mérito de descrever o funcionamento do músculo aqui. Os estudos dos músculos eu considero que é algo à parte, apesar que esse conhecimento seria até útil aqui. Então, quem sabe em outra época eu não entro nesse assunto no canal. Por ora, espero que já tenha estudado isso, mas não acho que vai fazer uma falta tremenda se você não tiver visto ainda, beleza? Então, para fechar o mecanismo, basta você associar a uma mola. Se eu estico um pouco a mola e solto, ela volta para a conformação original. E eu posso fazer isso até um certo limite. Quanto mais eu puxar, mais energia vai ser acumulada e mais rápido ela voltará. Porém, se eu passar desse limite, a mola se deforma e não retorna mais. O nome disso na física é resiliência, e é exatamente esse o mecanismo. Mas é como se o coração fosse um recipiente formado de diversas molas. Fechou? E o nome dado a essa força, que no nosso exemplo estira a mola e acumula uma energia potencial na mesma até que se solte, quando a gente se refere ao estiramento do músculo cardíaco, o nome é pré-carga. Um conceito que muitos costumam se atrapalhar, mas que é simples.
A pré-carga refere-se à força que estira as fibras musculares que estavam relaxadas. E aproveitando, temos também o conceito de pós-carga. Lembra da fase da contração isovolumétrica em que o ventrículo ainda não possui pressão suficiente para superar a pressão da aorta? A pressão da aorta que o ventrículo precisa vencer se chama de pós-carga. Entendido? Vamos seguir? Vamos agora abordar outros tópicos que provavelmente você também verá nos seus estudos de cardiologia e que eu vou aproveitar para acrescentar informações ao funcionamento do coração que eu suprimi até aqui para facilitar. Primeiro, vamos falar dos volumes. Através das imagens, e por eu não ter ressaltado, você pode ter acreditado que o ventrículo ejeta todo o sangue que está no seu interior, mas isso não acontece. Assim como se fosse aquela garrafa do exemplo que eu sempre estou dando, uma parte do fluido é ejetada e uma parte vai continuar na garrafa. Não importa o quanto você aperte, vai sempre ficar um pouco. Então podemos dar nomes a esses volumes. Quando o coração está naquela situação em que eu decidi iniciar o ciclo, após a contração atrial, cheio de sangue, na iminência de iniciar a contração, temos o volume máximo do ventrículo durante esse ciclo e chamamos de volume diastólico final. A sístole ocorre e o volume que foi ejetado chamamos de volume de ejeção. E quanto ao volume que permaneceu, ou seja, o volume diastólico final menos o volume de ejeção, chamamos de volume sistólico final, que é o volume que ficou após finalizada a sístole. A relação entre o volume de ejeção e o volume diastólico final, ou seja, o percentual do sangue que foi ejetado, chama-se de fração de ejeção e é um índice da função cardíaca que ajuda a avaliar a contratilidade cardíaca na clínica. Outro ponto importante é que, mesmo descrevendo lentamente cada etapa, o coração bate em torno de uma vez por segundo, o que dá uma frequência lógica de 60 batimentos por minuto e, a depender da situação, bate muito mais rápido do que isso. Logo, todos esses eventos que abordamos nesse vídeo ocorrem em milissegundos, em instantes. E puxando esse gancho da frequência e juntando com os volumes que acabei de falar, um conceito que você ouvirá muito é o de débito cardíaco, que nada mais é que a quantidade de sangue que o ventrículo esquerdo ejeta na aorta por minuto. E você já tem todas as ferramentas para me dizer como se calcula isso. O débito cardíaco nada mais é do que o volume de ejeção vezes a frequência cardíaca, ou seja, a quantidade que o ventrículo consegue ejetar vezes a quantidade que ele fez isso naquele minuto. Simples assim. E para terminar essa parte, duas informações extras que você pode encontrar nos livros, que eu vou precisar voltar alguns slides, é que a sístole atrial interfere apenas 20% no volume diastólico final, ou seja, ela é importante? É, mas não é essencial. Ganha mais importância apenas em situações patológicas, como a estenose de válvula atrioventricular, em que o sangue tem dificuldade de passar para o ventrículo, e sendo assim, a contração atrial será responsável por uma contribuição maior. E por fim, o outro ponto é a ejeção lenta, aquele momento que o sangue continua a fluir para o vaso por inércia. Existe um nome para esse evento que você também pode encontrar, que é o efeito Winding-Kessel. Beleza? Pronto, vimos uma grande quantidade de informações nesse vídeo. Qualquer coisa você volta, assiste de novo, pausa onde tiver dificuldade, pensa com calma, mas não deixa de entender que essa parte é fundamental para a fisiologia, beleza? Então já sabe agora. Clique em gostei para me dar esse retorno, se foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se puder, aquela força, compartilhe esse vídeo com os amigos nas redes sociais. Críticas e sugestões, como sempre, nos comentários do YouTube, no Facebook, no Instagram ou também no Snapchat do canal que está logo abaixo na descrição. Então até a próxima, pessoal, e fui!